Vamos falar um pouquinho aí sobre o padre Júlio Lancelotti? Bom, na verdade eu não vou falar sobre o padre Júlio Lancelotti. Todo mundo está falando aí sobre o padre Júlio, né, e a questão da abertura da CPI, que vai investigar as ONGs que atuam com a assistência social e a caridade no Centro Velho de São Paulo. Bom, todo mundo sabe que o Centro Velho de São Paulo está degradado, tem muita bandidagem, né? Tem muito roubo e também tem o problema da Cracolândia, né? Que dura aí há mais de 20 anos, né? Esse problema tem durado. Mas acho interessante fazer uma relação aí nessa questão com a arquitetura e urbanismo, né? Muita gente vem falando sobre essa questão do padre Júlio Lancelotti, falando sobre a questão política, a questão filosófica, a questão moral, a questão social. De novo, né, gente, vou puxar a sardinha para o canto das artes, né? Mais especificamente para arquitetura e urbanismo, né? Que não é uma ciência humana, mas é uma ciência social aplicada. Bom, por que eu estou dizendo isso, né? Porque muita gente não para para pensar ou perceber uma nuance do que ocorre aqui. Por que a atuação do padre Júlio, né, que nem está ligado a ONG nenhuma, mas a Arquidiocese de São Paulo e as ONGs de caridade incomodam tanto? Resposta, gente, especulação imobiliária, né? Há uns anos atrás aí, numa rádio interna da faculdade em que eu dou aula, né, montado pelos alunos do curso de comunicação social, um aluno me perguntou assim, ele estava fazendo entrevista com professores de vários cursos, vocês sabem, eu sou arquiteto, né, e dou aula no curso de arquitetura, e também dava aula no curso de comunicação social, né, meu mestrado é na área de comunicação social, literatura e cinema, né? Muito bem. E ele me perguntou assim, professor, quando eu abro a janela do meu quarto e olho para fora, né, quem decide a paisagem que eu vou ver? E eu ingenuamente respondi, são os arquitetos e urbanistas. Ingenuamente, né? Depois, em casa, eu liguei para ele e falei, você já colocou isso na rádio? Muda porque eu vou mudar a minha resposta, né? Altera aí porque eu vou mudar a minha resposta. Porque a resposta correta é a especulação imobiliária. É ela quem decide, né, a paisagem que você vai ver quando você abre a janela do seu quarto. Por que eu digo isso, né? Porque o que está acontecendo já no centro de São Paulo é o seguinte, né? A cidade de São Paulo já se acostumou com a Cracolândia, né? Quem se incomoda são as pessoas simples, os trabalhadores que passam por ali e veem aquela cena toda degradável, né? Degradante, e também fica com medo, não dá para andar com o celular da bobeira que você vai ser assaltado, né? No entanto, nenhum dos governantes resolve, nem querem resolver. Por quê? Porque a Cracolândia e a população de rua, eles são usados, né? São usados. Eles têm uma utilidade para o poder público, né? E o poder público, gente, né? E as pessoas que controlam, que estão mais próximas ao poder público, né? Talvez uma elite econômica, eles querem ter o poder de controlar a população de rua. Por quê? Por causa da especulação imobiliária, né? A Cracolândia e a população de rua é usada para degradar ou valorizar uma determinada área, né? Então, por exemplo, um determinado grupo financeiro quer comprar os imóveis de uma área. E os imóveis são lá, são de família de classe média, média alta, às vezes algumas com problema, endividamento, vende, não vende, é problema querela de família, mas não vende o terreno. E o poder público, né, através da segurança pública, da polícia, aciona, né, ou desfaz aí, ou desbaratina uma determinada Cracolândia, né, um grupo lá que ou transfere essa Cracolândia, dispersa esse pessoal. Pronto, rapidamente o local que eles dispersaram, que eles saíram, é valorizado, né, depois de um tempo. Isso depois de um tempo. E o local para onde eles foram é desvalorizado. Começa a chegar uma população de rua, as pessoas reclamam, né? Na cidade onde eu moro aqui, a população de rua, às vezes, quando vai para um determinado lugar, ou se concentra num determinado lugar, eles acabam roubando os fios do poste de luz, rouba, por exemplo, o cavalete d'água, né, torneira, some com algumas coisas, até peça de portão é retirado e é sumido. Essa região se desvaloriza.
né? O dono do imóvel fala, rapaz, chegou esses moradores de rua aqui, agora não vai ter como eu ficar aqui, eu vou ter que vender, eu estava pensando em vender, mesmo vou vender. Ele que tinha feito uma cotação no passado, queria vender um imóvel pequeno por 500 mil reais, agora ele não pega 500 mil, ele só pega 350 mil, né? Porque foi desvalorizado. E assim a população de rua vai ser usada, né? Eles são arrastados por um canto para desvalorizar uma área, aí o pessoal, um grupo financeiro vai lá e compra, né? Às vezes compra o quarteirão todo. Depois eles são retirados de lá, são levados para uma outra área, e essa outra área de onde eles saíram é naturalmente valorizada, né? Interessante isso, né, gente? Isso é ruim de se falar, né? Me lembra, por exemplo, uma disputa judicial aí que houve em torno do terreno do Teatro Oficina, né? Entre o José Celso Martinez Correia e o Grupo Silvio Santos, né? O Grupo Silvio Santos foi chamado, olha, doa essa área para o Teatro Oficina, é um patrimônio tombado, né? E na época o Silvio Santos falou, olha, não vou dar nada para você de graça, viu, Zé Celso? O Zé Celso, não é para mim que você vai dar, Silvio, você vai dar, eu não é nada para mim, né? O Teatro Oficina já é uma fundação, sei lá, gente, ele é tombado como patrimônio histórico, no lugar vai ser construído um parque. Aí o Silvio Santos perguntou para mim, o que você vai fazer com esse terreno, Zé Celso? Eu não vou fazer nada, o terreno não é meu, já falei, é para você doar aqui. Ah, mas e se eu não quiser doar? Eu tenho direito, eu sou o dono do terreno, eu posso deixar o terreno parado, né? E aí ele diz, não, o senhor não pode deixar o terreno parado, né? A terra, ela tem você tem uma responsabilidade social pelo uso da terra, né? O uso social da terra. Nenhuma terra urbana ou rural pode ser deixar parado lá. Não pode, né? Na minha cidade mesmo tem muitas áreas paradas com especulação imobiliária, são antigas fazendas, elas atravancam o trânsito, os bairros vão crescendo em volta e você não consegue atravessar essa área aí, né? E aqui já começou-se a utilizar. Eu dei aula aí numa universidade que ficava perto de uma dessas grandes avenidas degradadas, né? E a população de rua estava lá, sempre presente e tal, e muita gente não gostava, muita gente queria que até as pessoas parassem de fazer caridade ali, porque para parar de concentrar a gente ali, né? Não dá, né, gente? Já pensou? Né? A gente cheio de problema, agora você vai querer interferir na caridade do outro. Mas por quê? Porque a caridade atrapalha, né? O dia que uns grupos financeiros quiserem tirar essa população de rua dali, eles não vão conseguir, porque está lá o grupo de caridade dando sopão, né? E aí fazendo ou desfazendo o que a segurança pública fez, né? É muito ruim isso, muito problemático, né? Mas para você ver, né, que mesmo uma discussão que dizem por aí que é problema, isso é problema político-social, não, é problema arquitetônico e urbanístico também, né? A gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? É que nem, por exemplo, na época da pandemia, da Covid, né? Muita gente, não, a Covid é um problema médico, de saúde. Não é só um problema médico de saúde, é um problema arquitetônico, é um problema espacial, não é? A gente demarcava os espaços, mantinha-se longe. E outra, né? Poucas cidades fizeram um mapa da onde o vírus estava se espalhando mais rápido. E perceberam que ele estava espalhando mais rápido nos locais em que as pessoas moravam muito próximo uma das outras, onde elas se aglomeravam, por exemplo, dentro do transporte público, né? A gente sabe que quem mais morreu de Covid foi motorista de ônibus, entregador e atendente de balcão, logicamente porque a relação espacial deles com o povo era muito mais próxima ou proximal. Falou-se muito em construir hospital de campanha, né? Mas não se falou em construir moradia provisória de campanha, né? Então é a mesma coisa com relação a essas outras discussões, né? Os arquitetos e urbanistas avisam o que está acontecendo, mas parece que a gente fala para ninguém, né? Como se a nossa voz não tivesse peso, né? Mas é isso aí, gente, né? Ok? O problema não é só político-social, mas é também arquitetônico, urbanístico e artístico. Falei, isso aí. Até mais, gente.